Parte 2, capítulo 59, onde se conta a extraordinária ocorrência que se pode tomar por aventura sucedida a Don Quixote. Do pó e do cansaço que o descondimento dos touros revestiu Don Quixote e Sancho, aliviou-os uma fonte clara e límpida que encontraram no meio a um fresco arvoredo. À borda da fonte, deixando livre, sem freio ou cabresto, o russo Rocinante, sentaram-se amo e criado, ambos esfaldados. Acudiu Sancho aos mantimentos dos alforjes, dentre os quais tirou o que costumava chamar de merenda. Em seguida, enxagou a boca, lavou Don Quixote o rosto e, com este refrigério, recobraram alento seus espíritos desalentados. Mas Don Quixote não comia de tão pesaroso, nem Sancho ousava tocar nas vitualhas que tinha à frente, por comedimento, esperando que o amo tomasse a iniciativa. Ao fim de algum tempo, vendo que o outro, absorvido por seus pensamentos, nem se lembrava de levar o pão à boca, abriu a sua, mas não para falar, e atropelando qualquer aparência de boa educação, começou a guardar no bucho o pão e o queijo que se lhe oferecia. Come, Sancho amigo, disse Don Quixote, sustenta a vida, que a ti importa mais que a mim, e deixa-me morrer às voltas com meus pensamentos e às custas de minhas desgraças. Eu, Sancho, nasci para viver morrendo, e tu para morrer comendo. E para que vejas como isto é verdade, considera meu caso impresso em histórias, famoso nas armas, comedido nas ações, respeitado por príncipes, solicitado por donzelas. Ao cabo de tudo, quando esperava palmas, triunfos e coroas, granjeadas e merecidas por minhas valorosas façanhas, vi-me esta manhã pisado, escoiceado e moído pelas patas de animais imundos e zoezes. Tal contratação embota-me os dentes, entorpece-me as maxilas, entumece-me as mãos e me tira inteiramente a vontade de comer, de maneira que penso deixar-me morrer de fome, que é a mais cruel das mortes. Dessa maneira, disse Sancho, sem interromper sua intensa mastigação, não aprovará vossa mercê aquele refrão que diz: morra, Marta, mas morra farta. Eu, pelo menos, não penso em matar-me a mim mesmo, antes penso agir como o sapateiro, que estica o couro com os dentes até fazê-lo chegar aonde quer. Assim, hei de esticar minha vida, comendo até que ela chegue ao fim que lhe foi determinado no céu. E saiba, Senhor, não haver loucura maior do que essa de querer desesperar-se como vossa mercê. Creia-me, depois de bem alimentado, deite-se a dormir um pouco sobre este colchão verde da relva e há de ver como estará algo mais aliviado quando despertar. Assim o fez Don Quixote, parecendo-lhe que as razões de Sancho mais eram de filósofo que de mentecapto. E disse-lhe: se tu, ó Sancho, quisesses fazer por mim o que agora te direi, seriam mais certos meus alívios e não tão grande meu pesar. É o seguinte: enquanto eu estiver dormindo, obedecendo a teus conselhos, bem poderias afastar-te um pouco daqui e, com as rédeas de Rocinante, expondo ao ar tuas carnes, te aplicares uns 300 ou 400 açoites, como boa parcela dos 3.000 e tantos que te deves aplicar pelo desencantamento de Dulcinea, pois é uma lástima não pequena que aquela pobre senhora esteja encantada por teu descuido e negligência. Há muito que dizer quanto a isso, disse Sancho. Por ora, vamos ambos dormir, que depois Deus dirá o que há de ser. Saiba vossa mercê que isso de um homem açoitar-te e sangue frio é coisa difícil de suportar. Ainda mais se recaem os açoites sobre um corpo mal sustentado e pior alimentado. Tenha paciência, minha senhora Dulcinea, que quando menos o espera há de ver-me todo lanhado de açoites, até que chegue a morte. Tudo é vida, quero dizer. Vivo ainda estou e trago comigo o desejo de cumprir o que prometi. Depois de agradecer-lhe, comeu Don Quixote alguma coisa, e Sancho muitas coisas, deitando-se ambos para dormir e deixando o seu livre-arbítrio, e sem peia alguma, passerem de abundante relva, de que estava cheio aquele prado, os dois constantes amigos e companheiros, Rocinante e o Russo.
despertaram algo tarde, voltaram a montar e a seguir seu caminho, apressando-se para chegar a uma venda que se avistava a uma légua daqui. Segundo lhes pareceu. Digo que era venda porque assim a chamou Don Quixote, fora do costume que tinha de chamar todas as vendas de castelos. Lá chegando, perguntaram ao hospedeiro se havia pousada. Respondeu-lhes ele que sim, e com a mesma comodidade e regalo que poderiam achar em Saragoça. Apearam-se, o Sancho guardou a bagagem no aposento do qual lhe tinha dado a chave o hospedeiro. Em seguida, levou os animais à cavalariça, deu-lhes as rações e, vendo Don Quixote sentado sobre um poial, saiu a ver o que lhe ordenava o amo, dando particulares graças ao céu de que aquela venda não lhe tivesse parecido castelo. Chegada a hora de cear, estando recolhidos em seu aposento, perguntou Sancho ao hospedeiro o que havia para a ceia. Respondeu-lhe ele que sua boca seria sua medida, assim pedisse o que quisesse, pois de pássaros do ar, aves da terra e pescados do mar estava bem provida aquela venda. Não é mister tanto, respondeu Sancho. Com um casal de frangos que nos assem, teremos o suficiente, pois meu amo é delicado e come pouco, enquanto que eu não sou comilão em demasia. Respondeu-lhe o hospedeiro que não tinha frangos, porque os milhafres tinham dado cabo deles. Pois mande o senhor hospedeiro, disse Sancho, assar uma galinha nova que seja tenra. Galinha? Minha mãe, respondeu o hospedeiro. Na verdade, enviei ontem à cidade para vender mais de 50. Mas, tirante as galinhas, peça a vossa mercê o que quiser. Dessa maneira, disse Sancho, não deve faltar vitela ou cabrito. Por ora, respondeu o hospedeiro, não os temos, porque se acabaram, mas na semana que vem haverá de sobra. Estamos bem arranjados com isso, respondeu Sancho, mas garanto que compensem todas essas faltas as sobras que deve haver de toicinho e ovos. Por Deus, respondeu o hospedeiro, que até parece sonso este meu hóspede, pois já não lhe disse que não tenho galinhas nem frangos? Então como quer que tenha ovos? Passe, por favor, para outras iguarias e deixe de pedir alimentos galináceos. Acertemo-nos, corpo de mim, disse Sancho. Diga-me finalmente o que tem e deixe-se de rodeio, senhor hospedeiro. Disse então o vendeiro. Real e verdadeiramente, o que tenho são 2 unhas de vaca, que parecem mãos de vitela, ou 2 mãos de vitela que parecem unhas de vaca. Estão cozidinhas com seus grãos de bico, cebolas e toicinho. E neste exato momento devem estar dizendo, comei-nos, pois desde agora as marco por minhas, disse Sancho, e que ninguém as toque. Pegá-las-ei melhor do que qualquer outro, porque, para mim, nenhuma outra coisa poderia esperar mais gostosa, e tanto me faz que sejam mãos ou sejam unhas. Ninguém as tocará, afirmou o vendeiro, porque os outros hóspedes que tenho são tão refinados que trazem consigo cozinheiro, despenseiro e mantimentos. Se é o caso de refinamento, observou Sancho, nenhum o tem mais do que meu amo, mas seu ofício não lhe permite despesas nem adegas. Estendemo-nos no meio de um prado e nos fartamos de bolotas e de nésperas. Foi este o diálogo travado entre o vendeiro e Sancho, que não quis acrescentar outras informações, pois já respondera a pergunta sobre qual era o ofício ou a profissão de seu amo. Chegando, pois, a hora de cear, estando Don Quixote recolhido em seu aposento, trouxe o hospedeiro a panela, tal como estava, e ele sentou tranquilamente para cear. Parece que o aposento contíguo ao de Don Quixote só era separado por delgado tabique, tanto que ele ouviu dizer, pela vida de vossa mercê, senhor Dom Jerônimo, enquanto trazem a ceia, leamos outro capítulo da 2ª parte de Don Quixote de la Mancha. Mal ouviu seu nome, pôs-se de pé Don Quixote e, com o ouvido alerta, prestou atenção ao que dele diziam. Escutando o tal Dom Jerônimo responder, para que quer vossa mercê, senhor Dom Juan, que leiamos esses disparates? Quem tiver lido a primeira parte da história de Don Quixote de la Mancha, de modo algum poderá ter prazer em ler esta 2ª. Apesar disso, disse Dom Juan, será bom lê-la, pois não há livro tão mau que não tenha alguma coisa boa. Neste, o que mais desagrada a mim é que pinta a Don Quixote já desenamorado de Dulcinea del Toboso. Ouvindo isso, Don Quixote, cheio de ira e despeito, ergueu a voz e disse,
Quem quer que diga que Don Quixote de la Mancha ouvidou ou possa olvidar Dulcinea del Toboso, far-lhe-ei entender com armas iguais que se encontra muito distante da verdade, pois nem a sem par Dulcinea del Toboso pode ser olvidada, nem em Don Quixote pode caber ouvido. Seu brasão é a firmeza e sua profissão guardá-la, com suavidade e sem de modo algum forçar-se. Quem é que nos responde? Indagaram do outro aposento. Quem há de ser, respondeu Sancho, senão o próprio Don Quixote de la Mancha, que confirmará tudo quanto disse e vier a dizer. Já que ao bom pagador não dói o penhor. Mal dissera Sancho isso, quando irromperam pela porta de seu aposento 2 cavaleiros, os que tais pareciam, e um deles, lançando os braços ao pescoço de Don Quixote, disse-lhe: nem vossa presença pode desmentir vosso nome, nem vosso nome pode desacreditar vossa presença. Sem dúvida sois vós, senhor, o verdadeiro Don Quixote de la Mancha, norte e luzeiro da cavalaria andante, a despeito e apesar de quem quis usurpar vosso nome e aniquilar vossas façanhas, como faz o autor deste livro que aqui vos entrego. Pôs-lhes nas mãos o livro que seu companheiro trazia, tomou Don Quixote e, sem responder palavra, começou a folheá-lo. Daí a pouco, devolveu-o, dizendo: no pouco que vi, achei 3 coisas neste autor dignas de repreensão. A primeira são algumas palavras que li no prólogo. A outra que a linguagem é aragonesa, porque faltam por vezes os artigos. E a terceira, que mais o confirma por ignorante, é que erra e se desvia da verdade no mais principal da história, pois diz que a mulher de Sancho Panza, meu escudeiro, se chama Mari Gutierrez, quando ela de fato se chama Teresa Panza. Quem erra nessa parte tão elementar, bem se poderá temer que erre em todas as demais da história. A isto disse Sancho: belo historiador esse, por certo deve ser muito boa sua narrativa dos nossos sucessos, já que chamo Teresa Panza, minha mulher, de Mari Gutierrez. Torne a pegar o livro, senhor, e veja se por aí ando eu e se me mudaram o nome. Pelo que ouvi falar, disse Dom Jerônimo, sem dúvida deveis ser Sancho Panza, o escudeiro do senhor Don Quixote. Sou sim, respondeu Sancho, e orgulho-me disso. Pois a fé, disse o cavaleiro, que não vos trata esse moderno autor com a limpeza em que vossa pessoa se mostra. Pinta-vos comilão e simplório, e nada divertido. Bem diferente do Sancho que na primeira parte da história de vosso amo se descreveu. Deus que o perdoe, disse Sancho, poderia ter-me ele deixado em meu rincão sem lembrar-me de mim, porque quem as conhece é que as tange, e bem está São Pedro em Roma. Os 2 cavaleiros pediram a Don Quixote que passasse a seu aposento para cear com eles, pois bem sabiam não haver naquela venda coisas dignas de sua pessoa. Don Quixote, que sempre foi comedido, aqueceu ao convite e ceou com eles, ficando Sancho com a panela, da qual se assenhoreou com plena posse. Sentou-se à cabeceira da mesa e com ele o vendeiro, que de mãos e unhas de vaca não era menos apreciador que Sancho. No decurso da ceia, perguntou Dom Juan a Don Quixote que novas tinha da senhora Dulcinea del Toboso, se havia casado, se estava prenhe, ou se já havia dado à luz, ou se, estando em sua inteireza, se lembrava, guardando a honestidade e o bom decoro, dos amorosos pensamentos do senhor Don Quixote, ao que este respondeu: Dulcinea continua intacta e meus pensamentos mais firmes do que nunca. Nossas correspondências em sua antiga sequidão, sua formosura na de uma soez lavradora transformada, e logo lhes foi contado ponto por ponto o encantamento da senhora Dulcinea e o que lhe sucedera na cova de Montesinos, com a ordem que o sábio Merlin lhe havia dado para desencantá-la, por meio dos açoites de Sancho. Sumo foi o contentamento dos 2 cavaleiros por ouvir Don Quixote contar os estranhos sucessos de sua história, e tanto ficaram admirados de seus disparates como do modo elegante como os contava. Ora o tinham por sensato, ora ele se lhes deslizava por mentecapto, sem que soubessem determinar que grau lhe dariam entre a sensatez e a loucura. Acabou de cear Sancho e, deixando o vendeiro com as pernas em X, passou ao aposento onde estava o amo. Lá entrando, disse: que me matem, senhores, se o autor deste livro que vossas mercês têm
haveria de querer repartir seu pão comigo. Gostaria eu bem, já que ele me chama de comilão, conforme dizem vossas mercês, de que não me chamasse também de beberrão. Pois chama, retrucou Dom Jerônimo, mas não me lembro de que maneira, embora saiba que suas razões são malsoantes e, além do mais, mentirosas, segundo posso depreender da fisionomia do bom Sancho aqui presente. Creiam-me, vossas mercês, disse Sancho, que o Sancho e o Dom Quixote dessa história devem ser outros diversos dos que andam naquela que compôs Cide Hamete Benengeli, e que somos nós, meu amo, valente, discreto e enamorado, eu, simples e divertido, e nem comilão ou beberrão. Assim o creio, disse Dom Juan, se possível fosse, dever-se-ia ordenar que ninguém se atrevesse a tratar das coisas do grande Dom Quixote, a não ser Cide Hamete, seu primeiro autor, do mesmo modo que ordenou Alexandre que ninguém se atrevesse a retratá-lo, a não ser Apelles. Retrate-me quem quiser, disse Dom Quixote, mas não me maltrate, pois muitas vezes soe sucumbir à paciência, quando a sobrecarregam de injúrias. Nenhuma se pode fazer ao senhor Dom Quixote, disse Dom Juan, da qual ele não se possa vingar, se não arrebate no escudo de sua paciência, que a meu parecer é forte e grande. Nessas e outras palestras, passou-se grande parte da noite, embora Dom Juan quisesse que Dom Quixote lesse mais do livro para ouvir seus comentários, não conseguiu convencê-lo, tendo ele dito que o dava por lido e o confirmava por de todo nércio, e que não queria, caso o seu autor chegasse, a notícia de que o tivesse nas mãos, que ele se alegrasse pensando que o havia lido, pois as coisas obscenas e torpes devem afastar seus pensamentos, quanto mais os olhos. Perguntaram-lhe aonde se dirigia em sua viagem. Respondeu que a Saragossa, para tomar parte no torneio dos arnês, que naquela cidade se costumava realizar todos os anos. Disse-lhe Dom Juan que aquela nova história contava como Dom Quixote, ou fosse quem fosse, se havia achado lá, num jogo de argolas falho de invenção, pobre de modos e paupérrimo de librés, embora rico de simploriedades. Pois, por causa disso mesmo, respondeu Dom Quixote, não porei os pés em Saragossa, e assim alardearei para todo o mundo a mentira desse moderno historiador, para que vejam todos não ser eu, o Dom Quixote, de que ele fala. Fará muito bem, disse Dom Jerônimo. Outras justas há em Barcelona, onde poderá o senhor Dom Quixote mostrar seu valor. Assim penso fazer, disse Dom Quixote, e deem-me licença, vossas mercês, pois já é hora de recolher-me ao leito. Tenham-me e ponham-me ao número de seus maiores amigos e servidores. E a mim também, disse Sancho. Talvez eu seja útil para alguma coisa. Com isso se despediram, retirando-se Dom Quixote e Sancho para seu aposento e deixando Dom Juan e Dom Jerônimo admirados por verem seu misto de sensatez e loucura, o que lhes fez acreditar piamente serem aqueles os verdadeiros Dom Quixote e Sancho, e não os que descrevia o autor aragonês. Madrugou Dom Quixote e, batendo no tabique do outro aposento, despediu-se dos dois hóspedes. Sancho pagou regiamente ao vendeiro, aconselhando-o a louvar menos a provisão de sua venda, ou, então, que a tivesse mais bem provida.